dentro do assunto denúncia contra Bolsonaro e aliados por golpe de Estado. Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos, critica a STF, admite a prisão do pai e pede orações. Ele diz que se Jair não disputar no ano que vem, o Brasil ficará sob forte influência da China. Vamos ver aí os trechos principais selecionados em cartela para que você nos passe, Ari, e a seguir a análise. Sim. Eduardo, nos Estados Unidos, disse o seguinte: rezem pelo meu pai. Rezem pelos brasileiros que estão presos agora pelo 8 de janeiro. Estamos pedindo anistia no Congresso e esperamos receber muito apoio de vocês fora do Brasil, porque vocês sabem o que isso significa. Mais um trecho. Ari. Deixe-me apresentar a vocês um homem chamado Alexandre de Moraes. Ele não é um oficial eleito. Ele é um juiz da Suprema Corte que se deu poder irrestrito para decidir quem pode falar, quem pode concorrer a cargos e até quem pode ir para a prisão sob sua supervisão. E o último trecho que fala sobre a China. Se Bolsonaro não puder concorrer à reeleição no próximo ano, o Brasil poderá ficar sujeito à forte influência chinesa. Professor Vila. Bem, é uma montanha de bobagens, né? A relação à influência chinesa é uma piada, né? Isso não existe, nós sabemos. Ele está falando isso com um auditório de extrema-direita nos Estados Unidos, né? E tentando jogar as instituições americanas, o poder econômico americano e do governo americano contra o Brasil. E ele é um patriota, hein? Eduardo Bolsonaro. Então não tem influência chinesa. A China é a nossa maior parceira comercial e não é de hoje, nesse século, né? E é extremamente importante para a nossa economia e não tem qualquer tipo de interferência em nenhum momento na vida política brasileira, em nenhum momento, ao contrário dos Estados Unidos, né? Diversamente dos Estados Unidos. Segundo ponto, ele diz que o Alexandre de Moraes não é oficial eleito. Primeiro, ele não é oficial. Ele não está nas Forças Armadas. E nas Forças Armadas, nenhum oficial eleito. E nenhuma das Forças Armadas na história. Não existe eleição. Mostra a sua incapacidade crônica de refletir. São dois neurônios que dificilmente se comunicam entre si. Por outro lado, quando ele fala, e é uma coisa grave, porque ele está num ambiente de extrema-direita lá nos Estados Unidos, que se chama de conservador, mas não é conservador, são extremistas, ele está querendo jogar os Estados Unidos contra o Brasil. E está imputando ao ministro Alexandre de Moraes algo que ele nunca fez. Todas as ações do ministro estão com base no nosso ordenamento legal, tendo como princípio a Constituição de 88. E tudo isso é de forma transparente. Nós sabemos, tudo isso aparece na televisão, aparece no YouTube, aparece no rádio, nos jornais, revistas, nas redes sociais. Portanto, nada é feito na clandestinidade, escondido. Muito pelo contrário, diferentemente dos golpistas que queriam assassiná-lo de forma cruel, montando uma tocaia, né? Então, há uma diferença muito grande entre o ministro Alexandre de Moraes e a extrema-direita que queria assassiná-lo. E esse senhor, Eduardo Bolsonaro, que deveria pensar primeiro em não ser deputado pelo nosso estado, aqui de São Paulo, né? Que ele é um falsário. Ele não mora no estado de São Paulo, nem na cidade de São Paulo. Ele mora no Rio de Janeiro, todo mundo sabe. Ele não faz questão de esconder. Mesmo assim, é deputado por um estado do qual ele não mora, violando claramente a Constituição e o ordenamento legal eleitoral. Em suma, eles vão insistir muito nisso. Salvo engano, nesses menos de 2 meses, 1 mês e meio desse ano, ele já foi 4 vezes aos Estados Unidos. Quando a denúncia for recebida e será recebida, vai começar a instrução do processo. Ele irá mais ainda, ele vai quase ser um deputado nos Estados Unidos. Não sei com que dinheiro, quem paga isso, é uma pergunta. Se é nós que pagamos, ou ele, ou terceiros, não sei. Isso nós teremos de averiguar, porque isso faz parte, inclusive, do ordenamento legal. Ele vai mais vezes aos Estados Unidos. E se for condenado, e a tendência é essa, do Bolsonaro ainda esse ano, provavelmente, precisa ver se haverá tempo, dizem alguns que é possível, eles vão fazer um caos e jogar o governo americano, porque a Argentina, a Hungria, isso conta pouco. Estou falando de extremistas, de governo extremista. O que importa é os Estados Unidos. E ele vai querer jogar os Estados Unidos contra o Brasil. E é a primeira vez na história que um brasileiro vai agir dessa forma.
né? Especialmente no período republicano. Nunca nenhum político brasileiro fez isso, nesse sentido de criar de jogar ir no segundo país e assolar, impor um conflito diplomático, econômico e não sei mais o que, contra a sua pátria. É o que eles estão fazendo, se é que ele tem pátria, Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro, aliás, que será vai comandar a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Isso já está certo. Fala, Franci. O Eduardo Bolsonaro é um antipatriota, né? Porque ele vem atentando contra o Brasil, contra os interesses, a soberania nacional, porque não é de agora. Antes mesmo da posse do Trump, no ano passado, naquelas visitas que comitivas da extrema-direita fizeram aos Estados Unidos, fizeram a outros países como a Hungria, a defesa era para que o governo estadunidense, assim que Trump assumisse, aplicasse sanções econômicas no Brasil para livrar o país da ditadura da esquerda, entre aspas, que eles dizem que o Brasil vive uma ditadura da esquerda. E, além disso, também defenderam aquele projeto da punição de autoridades brasileiras por uma suposta influência na liberdade de expressão de cidadãos estadunidenses. Então ele é um antipatriota, ele não defende o Brasil, ele defende os Estados Unidos, se comporta como um lacaio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E ele pediu ali orações para o Brasil, mas esse público a qual ele discursou é um público que rejeita totalmente a América Latina. Então eu duvido e muito que eles irão orar pelo Brasil, porque eles consideram os brasileiros cidadãos de segundo, de terceiro nível e querem apenas uma influência sobre o Brasil para que o país se comportasse como uma colônia e não como uma nação soberana. E é assim que o Eduardo Bolsonaro se comporta, como um antipatriota, um inimigo da nação.